A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e amadas irmãs. Estamos aqui hoje para a quarta aula desse terceiro trimestre de 2022. Quero agradecer a cada um que assiste a aula, que compartilha a aula. Os dias têm sido um pouco corridos, até para gravar essas aulas mesmo, mas Deus tem agraciado com sabedoria e com entendimento. Quem me conhece sabe que eu gosto sempre de se aprofundar no tema e estudar bastante. E para trazer uma aula recheada de conteúdo, meus amados irmãos. Então vamos lá para iniciar essa quarta lição, cujo tema é a sutileza da normalização do divórcio, meus amados irmãos. Aqui está a apostila da quarta aula. E vamos lá, a introdução, meus amados irmãos, desta aula aqui, né? Tem que ser a introdução direta e reta ao ponto focal da aula, meus amados irmãos. Nós vamos falar aqui nessa aula sobre um tema importantíssimo. Vamos falar sobre divórcio. E falar sobre divórcio, meus amados irmãos, é falar sobre o casamento. E o casamento é algo santo e a sua criação física do casamento, meus amados irmãos, antecede até mesmo a criação da igreja física, meus amados irmãos. Então, a vida matrimonial, ela é algo importante no ministério do homem, meus amados irmãos, e da mulher. Por isso que a palavra de Deus diz que quem não cuida da sua própria casa, meus amados irmãos, não é apto para cuidar da casa de Deus. O casamento é algo santo, algo feito, meus amados irmãos, pelo próprio Deus, meus amados irmãos. E nos nossos dias, meus amados irmãos, estamos vendo milhares de pessoas se separando, se divorciando por algo sem contexto, algo sem fundamento algum, meus amados irmãos. Algo que chega a ser até piada muitas vezes. E existem pessoas, meus amados irmãos, que já tiveram diversos casamentos, que você e eu se assusta quando vamos ver. Eu estudei nessa aula aqui, e ao decorrer da aula eu vou mostrar para os irmãos a situação da depravação do casamento hoje em dia. Meus amados irmãos, o Brasil, meus amados irmãos, já contabilizou em 2021 o maior número de divórcios desde 2015, para vocês terem ideia. Foram 80.573 separações oficializadas em cartórios, meus amados irmãos, o que corresponde a um aumento de 3,95% em relação a 2020. É como se a cada 100 casamentos celebrados, meus amados irmãos, em média, 9 acabam em divórcio aqui no Brasil. Essa é a situação, meus amados irmãos. Motivos que levam ao divórcio, segundo pesquisas: falta de respeito, infidelidade no casamento, ciúmes, problemas financeiros e falta de comunicação. Esses são os 5 principais que causam divórcio no casamento, segundo o índice de pesquisas feitas, meus amados irmãos. Mas assim, o cenário do divórcio, a questão do divórcio no mundo antigo, meus amados irmãos, nas culturas antigas, meus amados irmãos, a gente via como na cultura da lei que está em Hammurabi, por exemplo, diz que se um homem tomasse uma esposa e não redigisse o seu contrato, então essa mulher não era dele. Era também exigido nesse antigo documento que a esposa fosse fiel, sendo que em caso de infidelidade conjugal, a pena de morte poderia ser adotada. Isso é na cultura bem antiga, conforme o Código de Hammurabi, que vai na data de 1810 a 1750 a.C., meus amados irmãos. Agora, o casamento no mundo grego-romano, no período romano do primeiro século, o casamento, meus amados irmãos, sempre era monogâmico. E um ideal para a vida toda. Contudo, as leis romanas reconheciam que o casamento poderia acabar quando qualquer uma das partes não demonstrasse mais afeto pela outra. Nesse caso, meus amados irmãos, o divórcio poderia ser requerido tanto pelo marido quanto pela esposa. Tendo ser efetivado o divórcio, o direito de se casar novamente estava garantido. O adultério era visto como um fim do casamento e era punido nessa época com duras penas, às vezes com a expulsão do casal da comunidade e em outros casos até mesmo a pena de morte. Isso era a cultura do divórcio no mundo grego-romano.
Então, meus amados irmãos, nós vemos que o divórcio, ele sempre existiu, esteve na cultura da humanidade, desde os tempos antigos, do Código de Hammurabi, como a cultura no tempo grego e no tempo romano. E partindo aqui, meus amados irmãos, para nós se aprofundarmos aqui agora, começando no primeiro tópico, cujo é o primeiro tópico, o divórcio no contexto bíblico, que dentro desse primeiro tópico, meus amados irmãos, nós vamos ter dois subtópicos, que é o divórcio no contexto do Antigo Testamento e o divórcio no contexto do Novo Testamento. Vamos lá. O divórcio no contexto do Antigo Testamento, meus amados irmãos. Primeiro nós temos que entender algo aqui, que o plano de Deus era para a raça humana que o casamento fosse sempre, meus amados irmãos, monogâmico e vitalício e heterossexual. O que isso quer dizer? Monogâmico. O casamento deveria ser e é para Deus aceito somente, amados irmãos, entre um homem e uma mulher. Esse negócio de hoje em dia de casamento a 3, casamento a 4, não existe. Deus não aprova e Deus não está no negócio, meus amados irmãos. E a base para esse tipo de casamento está em Gênesis 1, 27 ao 28. Você vê que a Bíblia diz: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Você vê, meus amados irmãos, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, criou. E você vê logo depois que Deus deu à mulher Adão e deu a ordem para eles frutificar. Então o casamento sempre foi, meus amados irmãos, monogâmico. Isso é o que Deus aprova. Outro ponto, o casamento sempre é, para Deus aprovado, heterossexual. O que é isso? Casamento entre uma mulher e um homem biológicos, meus amados irmãos. Esse negócio de casamento entre dois homens, entre duas mulheres, pode ser aceito e aplaudido para o mundo, mas perante a lei de Deus, perante a palavra de Deus, perante a lei da natureza, meus amados irmãos, isso não é certo, meus amados irmãos. Vale aqui dizer que a gente respeita, mas não concordar e bater palmo com isso, meus amados irmãos, porque a Bíblia é nossa regra de fé. Temos que respeitar todos, mas não concordar e levantar a bandeira para todos. Um outro ponto, meus amados irmãos, é que o casamento é vitalício. O que isso quer dizer? Deus fez o casamento, meus amados, para o homem e para a mulher, para ser eterno durante a vida, meus amados irmãos. Deus não se agrada do fim de casamento. Você vê lá em Gênesis 2, 22 a 25, que Deus diz: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe-a a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher. Portanto, do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E estavam ambos nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. O casamento, meus amados irmãos, foi feito por Deus para o homem e a mulher viver juntos. Casou e terminar a vida juntos, meus amados irmãos. Não é algo que Deus tem um desejo e vontade de começar e acabar. Nós vemos, meus amados irmãos, que Deus odeia o divórcio. Lá em Malaquias 2, versículo 14 a 16, a Bíblia diz assim, meus amados irmãos: e vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial, não foi o Senhor que o fez um só, em um corpo e um espírito, e eles lhe pertencem? E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Deus diz: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis, meus amados irmãos. Deus, meus amados irmãos, Ele está onde um casamento, meus amados irmãos, está conforme o que eu disse aqui, perante a palavra dele. Muitos hoje em dia, meus amados irmãos,
Mulheres destroem casamento de outra pessoa para viver com outro homem. Entra na vida de outras mulheres que era casada, estragando outras famílias e dizem que Deus está no negócio. Deus não está abençoando adultério. Deus não abençoa esse tipo de relacionamento. Quem está nesse tipo de relacionamento pode ser o diabo, mas menos Deus, meus amados irmãos. Porque Deus não destrói uma família para começar outra família, meus amados irmãos. Então, que nós devemos vigiar com essa questão. E, meus amados irmãos, a gente, olhando para a santa palavra de Deus, nós vemos que o divórcio era permitido no Antigo Testamento dentro de alguma circunstância, conforme está no texto de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 ao 4. Porém, só foi permitido por causa da dureza e da rebelião do homem, meus amados irmãos. Mas o divórcio não é plano de Deus para o homem, nunca foi. Você vê lá em Mateus 19, versículo 7 ao 8, olha o que a palavra de Deus diz. Perguntaram eles, então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés lhe permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Então, meus amados irmãos, o casamento não é aprovado por Deus, mas por causa do pecado do homem, do erro do homem, Moisés fez aquela carta de divórcio permitindo separar dentro de algumas situações, meus amados irmãos. E o texto que os fariseus e mestres da lei usaram com base para o divórcio, que eles usavam há muito tempo, é lá em Deuteronômio 24, versículo 1 ao 4, que diz assim, meus irmãos. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, e se ela saindo da casa dele foi se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la, e escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança. Esse texto aqui, meus amados irmãos, era o texto que os fariseus, mestres da lei, usavam, muitos outros usou, para decidir o divórcio na época do tempo bíblico de Jesus. Só que esse texto, meus amados irmãos, especifica apenas que uma mulher não pode voltar para o seu marido nas seguintes circunstâncias. O casamento não pode ser refeito depois de separado nas seguintes circunstâncias. Presta atenção, meus amados irmãos. Primeiro, se ele se divorciar dela porque encontrar alguma coisa indecente nela. Segundo, se ela se casar com outro homem. E terceiro, se esse segundo marido morrer ou divorciar-se dela. Se o primeiro marido não pode se casar novamente com ela. Dentro desse contexto, meus amados irmãos, o casamento não poderia ser restaurado, meus amados irmãos. Esse texto ele abre espaço para isso. Podemos notar, no entanto, que a passagem pressupõe que, após o divórcio, meus amados irmãos, a mulher tinha o direito de se casar com outra pessoa e que o segundo casamento não era considerado adultério, mas sim um casamento legítimo. Ela tornasse esposa de outro homem. Nós vemos aqui nesse texto que era permitido, após essas situações aqui, de ter a separação, de ter o divórcio, a mulher se casar com outra pessoa e até o homem se casar com outra mulher. Mas para voltar o casamento novamente, meus amados irmãos, com a mesma pessoa, tinha essas regras aqui a qual eu li, meus amados irmãos. E o termo aqui nesse versículo, meus amados irmãos, Deuteronômio 24, versículo 1 ao 4, quando fala assim, ó, o termo coisa indecente no hebraico, a palavra traduzido como coisa indecente ou coisa feia, essa palavra possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa, meus amados irmãos. Então, o texto aqui deixa claro que o divórcio era permitido somente por algo indecente e feio, que se trata de algo de caráter imoral, meus amados irmãos. Mas alguns, meus amados irmãos, da época de Cristo, um tempo antes de Cristo, se aproveitavam desse texto para criar suas próprias interpretações e praticar o divórcio conforme eles mesmos entendiam.
E uma das principais escolas, meus amados, da época, rabínicas do tempo de Jesus, interpretaram errado esse texto e criaram as seguintes conclusões. Veja só, a escola de Shammai dizia: um homem não pode se divorciar de sua esposa a menos que tenha encontrado falta de castidade nela. E a escola de Hillel diz: ele pode se divorciar dela, mesmo que ela estrague um prato para ele, um prato de comida, meus amados, para você ter ideia. Rabi Akiba diz: ele pode se divorciar dela, mesmo se ele encontrar outra mais bela do que ela. Então, na época de Jesus, meus amados irmãos, estava escandalizado. O divórcio acontecia de qualquer jeito. Homens deixavam a sua mulher para arrumar uma mais nova, para arrumar uma mais bela, simplesmente por a pessoa não gostasse mais da mulher, por algo que ela fez. Não precisava nem ter relação imoral, meus amados irmãos. Porque na época de Jesus, na época de Moisés, o adultério era tratado como o quê? Com pena de morte. Então, meus amados irmãos, era coisa sem fundamento. Já acontecia, meus amados irmãos, o pedido de divórcio, algo sem sentido, sem pé, sem cabeça, meus amados irmãos. Era essa situação que estava acontecendo na época de Cristo e um tempo antes de Cristo também. Agora, partindo para o segundo subtópico, dentro do primeiro tópico, nós vamos ver que o divórcio no contexto do Novo Testamento, meus amados irmãos. Nós vamos poder analisar nas palavras de Cristo, nas cartas de Paulo, sobre o divórcio agora. Primeiro, o divórcio nos ensinos de Jesus, meus amados irmãos. Nós vamos ver o divórcio nos ensinamentos de Jesus. Em Mateus 19, 1 ao 9, Jesus vai dizer assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. E grandes multidões o seguiram, e ele os curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e testando, perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e esse se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que não já são mais dois, porém só são uma só carne? Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhe digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Nos ensinos de Jesus, meus amados irmãos, nessa passagem aqui, Jesus esclarece que o divórcio foi uma concessão feita por Moisés por causa da dureza dos corações, e não que tenha sido esse o propósito original de Deus para o casamento. Segundo, Jesus afirmou nesse texto que quem terminasse o casamento e se casasse com outro, exceto em caso de imoralidade sexual, cometeria adultério, meus amados irmãos. Terceiro, Jesus desfez todas as interpretações liberais sobre o divórcio criadas pelas escolas rabínicas, que viam qualquer motivo como justificativa para a prática do divórcio. O texto deixa claro, aqui no quarto ponto, que a imoralidade sexual, tradução do termo grego porneia, é a única exceção permitida por Jesus para o divórcio. Quinto ponto, pegando desse texto ainda, de acordo com o que Cristo falou, quem se divorciar por razões que não sejam por imoralidade sexual e casasse novamente, estaria cometendo adultério, meus amados irmãos. Então, essa é a visão nos ensinamentos de Jesus no Novo Testamento sobre a questão do divórcio. Indo agora, meus amados irmãos, para o divórcio nas cartas de Paulo, nos ensinos de Paulo, comparando com os ensinos de Jesus aqui no Novo Testamento, pegando como base o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 ao 15, nós vemos assim que Paulo diz, falando sobre a questão do divórcio, do casamento. Aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor:
Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente e esta concordar em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente e este concordar em viver com ela, que ela não se divorcie do marido, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não crente quiser se separar, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito a servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Agora aqui, meus amados irmãos, quando combinamos os ensinos de Jesus, ao qual lemos agora há pouco, com os ensinos de Paulo sobre o divórcio, vemos que há pelo menos dois motivos legítimos para o divórcio. Primeiro, meus amados irmãos, o adultério, que no texto original grego é porneia, que se refere a qualquer prática de imoralidade sexual, meus amados irmãos. Então, esse é o primeiro ponto do fim do divórcio. E quando vemos o segundo ponto, é o que? O abandono do casamento por um descrente, quando todas as tentativas razoáveis de reconciliação falharam, meus amados irmãos. Lendo os dois textos, vemos que tanto o divórcio quanto o novo casamento são permitidos quando o cônjuge de uma pessoa cometeu adultério ou abandonou irreparavelmente o casamento. Então, meus amados irmãos, nós vemos que o divórcio é permitido em duas situações: questão de adultério e questão de abandono por parte da parte não crente do casamento, meus amados irmãos. Quando duas pessoas que não são cristãos estão casados e um se converte, vamos supor, a mulher se converte e o marido dela, mas não se converte, quer o fim do casamento, e ele larga ela, abandona ela, a irmã está livre para casar de novo. Essa é o que a Bíblia diz claramente, está no texto bíblico. Porém, meus amados irmãos, eu ainda abro uma terceira opção aqui. Não se escandalize, mas, meus amados irmãos, no livro não tratou sobre isso, e isso é algo real que nós temos que tratar. A terceira opção, meus amados irmãos, é agressão física e psicológica, meus amados irmãos. Isso é um tema complicado para falar, mas a agressão física, meus amados irmãos, milhares de mulheres sofrem, meus amados irmãos, com essa situação hoje em dia. A agressão psicológica, outras milhares também sofrem, meus amados irmãos. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública ajudaram a detalhar a violência contra a mulher no Brasil, meus amados. Pesquisei sobre isso, mostrando recordes demográficos por raça, idade e filhos. Segundo o estudo, meus amados irmãos, em 2021, o Brasil perdeu mais de 1.300 mulheres por crime de feminicídio. A média de mais de 25 casos por semana, ou pelo menos uma mulher morta a cada 8 horas de relógio. Isso é algo que acontece muito, sabe aonde, meus amados irmãos? Dentro do meio da igreja. Tem pastores que espancam suas mulheres, meus amados irmãos. Tem obreiros que maltratam suas mulheres, presbíteros que maltratam suas mulheres, que são santos no púlpito, mas são diabos dentro de casa, meus amados irmãos. Essa é uma realidade. Eu pergunto, você acha que Deus agrada? Você acha que Deus está aprovando esse tipo de casamento? Onde o homem espanca a mulher, agride a mulher fisicamente e psicologicamente, xingando, maltratando, rejeitando ela, meus amados irmãos. Pergunto para você, pastores, presbíteros, obreiros, Deus está nesse negócio? Não. Isso é caso de polícia, meus amados irmãos. Uma mulher que é espancada pelo esposo, ela tem que ligar para a polícia, denunciar ele, pedir o divórcio, se separar dele e buscar em oração para Deus preparar um homem de Deus, meus amados irmãos, para a vida dela, para cuidar dela, meus amados irmãos. Porque um homem que se diz crente, batizado, que fala em línguas, que roda e pula na igreja, mas que agride sua mulher em casa, ele é cheio do diabo, meus amados irmãos. Ele não é cheio de Deus, não. Isso, meus amados, é algo que está acontecendo hoje em dia. Inclusive agora, eu vou passar um vídeo aqui. Esse é um pastor agredindo a sua esposa, meus amados irmãos. Isso tem que chamar a polícia, denunciar. Não pode deixar acontecer essa situação, não. Porque a Bíblia diz em Efésios 5, 25 ao 29, olha o que a palavra de Deus diz, meus amados irmãos. Paulo dizendo, vós marido,
amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo em igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque ninguém nunca odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. O conselho de Paulo, nós temos que amar, o homem tem que amar a sua mulher. A Bíblia diz que ela é a parte mais fraca do casamento. Temos que amar com o corpo, com a alma, com o espírito e, se possível, dar a própria vida pela esposa. A Bíblia não fala de agressão física e psicológica. Por que não fala? Porque isso é algo, meus amados irmãos, que foge da linha do raciocínio. A partir do momento que o homem levanta, agride uma mulher, meus amados irmãos, ele perdeu todos os pontos, todos os meios, caiu da graça. É um bastardo, nunca foi crente na vida, meus amados irmãos. Nunca foi um cristão. Agora veja rapidamente esse vídeo que eu vou passar aqui para você ver, amém? No nome de Jesus, olha só a situação. Ana Luísa pode ir. Ô, Nercinho, você viu? Dobra sua língua. Tá? Dobra sua língua. Dobra sua língua. Quem falou, meu filho? Dobra sua língua. Dobra sua língua. Dobra sua, se eu te arrebentar você. Você vai ficar banguela. Tá ouvindo? Dobra sua língua. Dobra sua língua. Você respeita. Você me respeita. Você me respeita. Oi, gente, boa noite. Eu e o Newton viemos aqui para esclarecer para vocês um fato que nos aconteceu hoje à tarde. Foi postado nas redes sociais um vídeo onde o Newton aparece me agredindo. O fato aconteceu? Sim, aconteceu, mas esse vídeo não é de hoje, esse vídeo não é de agora. Esse vídeo foi gravado no ano de 2019. No ano de 2020, o Newton foi preso e respondeu por Maria da Penha, por causa dessa agressão. Não sei quem foi que postou, não sei por qual motivo postou, mas nós já procuramos os nossos direitos, já fizemos a denúncia nas delegacias especializadas e com certeza eles vão acabar descobrindo e vão chegar na pessoa que fez essa postagem e ela vai responder por isso, infelizmente. Boa noite, meu nome é Newton, conhecido como Pastor Newton. Faço das palavras de Gazela minhas palavras também. Só quero dizer que alguns pastores, conhecidos meus, amigos meus, têm esse vídeo, já viu esse vídeo, já comentou esse vídeo comigo. E esses mesmos pastores estão cometendo o mesmo erro, questionando o mesmo vídeo. Se vocês analisarem o vídeo antigo, 2019, como minha esposa disse, me arrependi do ocorrido, Deus restaurou, graças a Deus, restaurou nosso casamento novamente. É dizer para você... Vemos aí, meus amados irmãos, acabamos de ver essa situação, né? Nesse vídeo ao qual eu passei, o pastor agredindo a sua esposa. E isso é um caso muito comum que está acontecendo hoje em dia, meus amados irmãos, no meio cristão, no meio evangélico, né? Nós vemos aqui que nos ensinamentos, meus amados irmãos, do Jesus, no ensinamento do apóstolo Paulo, com base no divórcio no contexto do Novo Testamento, nós vemos que a Bíblia ela dá direção para o divórcio em 2 pontos, que é o adultério e a deserção por um descrente, meus amados irmãos. Mas também, meus amados irmãos, vale colocar esse terceiro ponto, a agressão física e psicológica. A Bíblia, ela não mostra, mas não fala, o esposo bater na esposa, ela pode pedir divórcio, mas nem precisa colocar, meus amados irmãos, porque isso é uma situação fora do comum, foge de qualquer linha, de qualquer raciocínio, meus amados irmãos. Nós vemos que o apóstolo Pedro ele vai dizer que marido, né, para amar vossas esposas, tratar elas bem, porque caso contrário, as nossas orações não são ouvidas. Então, meus amados irmãos, no meu entendimento, no meu ver, qualquer homem que agride sua esposa, que se diz que é pastor, que se diz que é presbítero, que se diz que é obreiro, se diz que qualquer coisa na obra de Deus, ele agride sua esposa, ele não é um servo de Deus. Ele não é um crente, meus amados irmãos.
Ele não é uma pessoa que nasceu de novo em Cristo Jesus. É uma pessoa que precisa se converter. É uma pessoa que precisa nascer de novo verdadeiramente, amados irmãos. E eu deixo alerta a qualquer mulher que seja agredida psicologicamente, fisicamente pelo seu esposo, denuncie ele, meus amados, minhas amadas irmãs. Não viva essa vida, não viva dessa forma. Cristo nos chamou para você ser espancada, maltratada. O homem, devido ao homem, cuidar da sua esposa, amar a sua esposa, valorizar a sua esposa e não agredir e maltratar a sua esposa. Amém? Partindo aqui agora, meus amados irmãos, para o segundo tópico, que é a sutileza da normalização do divórcio. Dentro desse tópico aqui, nós vamos ter dois subtópicos. O primeiro é o divórcio no seu aspecto legal e o divórcio no seu aspecto moral. Aspecto legal, o que é? É lei, meus amados irmãos, dentro da lei. O divórcio dentro da lei. Como é que era aqui no Brasil antigamente? Meus amados irmãos, aqui no Brasil, o Brasil já foi um país muito rigoroso para a questão do divórcio. Não era permitido ter o divórcio no Brasil. Não era reconhecido pela lei. Podia alguém se separar do seu cônjuge, porém a lei não reconhecia o novo casamento. Então, para a lei, as pessoas nessa época que fazia isso, a lei considerava as pessoas viviam um relacionamento extraconjugal. Os filhos desse segundo casamento eram tidos como ilegítimos, meus irmãos. A lei não aprovava e não legalizava o segundo casamento. Porém, meus amados irmãos, ao passar do tempo, segundo o site Senado Notícia, a lei no Brasil que aprovou o divórcio foi aprovada dia 26 de dezembro de 1977. Foi aprovado o divórcio. No primeiro momento foi aprovado o divórcio somente para um divórcio, um casamento só. E depois, meus amados irmãos, está a situação que está hoje. Pode casar quantas vezes quiser e arrumar outro relacionamento quantas vezes quiser, né? Virou a situação, meus amados irmãos, que para a lei hoje em dia tudo é normal. Tudo é normal para a lei. E a primeira mulher a realizar o primeiro divórcio aqui no Brasil foi uma mulher chamada pelo nome de Aretusa de Aguiar. Ela, meus amados irmãos, 3 dias depois da aprovação da lei, que aprovou o divórcio, a juíza de paz de Fluminense, Aretusa de Aguiar, com 38 anos na época, tornou-se a primeira mulher a se divorciar no país. Ela é viva ainda hoje, meus amados irmãos. Então, essa aprovação do divórcio foi legalizada 26 de dezembro de 1977. Ela foi legalizada, você pode pesquisar aí. Então a lei no Brasil era rigorosa. O Brasil foi um dos últimos países a permitir o divórcio, amados irmãos. Era um país bem rigoroso. Só que agora, o divórcio no seu aspecto moral, meus amados irmãos. O que é? No Brasil, meus amados irmãos, a questão moral, ela está desmoralizada, meus amados irmãos. Questão moral, o aspecto moral, o aspecto, o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. Porque nós cristãos não podemos ser moldados pelo que o mundo diz, mas pelo que a palavra de Deus diz. Mesmo que o mundo bata palma para algo errado, diga que aquele algo é certo, meus amados irmãos. Perante a palavra de Deus não é, igual hoje em dia. A lei diz que a prostituição é legalizada. A palavra de Deus diz que é errado, é pecado. A lei hoje em dia aprova casamentos que se iniciaram em questões de adultério. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus fala e é claramente que Deus não aprova e Deus não abençoa esse tipo de casamento. Então, meus amados irmãos, diversas leis criadas hoje pelo homem é aprovada pelo homem, mas para Deus não é aprovada. No Brasil a situação moral está tão feia, meus amados irmãos. Pra você ter ideia, no Brasil a recordista de casamentos é a Gretchen, que tem 62 anos de idade e está no 18º casamento. No mundo, meus amados irmãos, a recordista é a moça conhecida como Betty Carmichael, que já pronunciou as palavras até que a morte nos separe ou tanto de vezes que ela já casou. 314 vezes, meus amados irmãos, essa mulher casou. Ela foi reconhecida pelo Guinness Book, a mulher que mais casou em todo o mundo. Ela tem 27 anos de idade, meus amados irmãos. Entre os seus casamentos, nenhum durou mais de 3 meses e 277 deles foram anulados em menos de 48 horas. O casamento mais curto de todos os tempos foi em Cuyati,
país árabe, no Golfo Pérsico. Esse casamento durou apenas 3 minutos, meus amados irmãos. Diz a reportagem que no dia do casamento, no momento do casamento, o esposo xingou a noiva. No mesmo momento já foi acabado o casamento. Então, para nós termos ideia, meus amados irmãos, hoje em dia, o casamento, na questão moral, para o mundo não existe mais. Mas para nós cristãos existe. A moralidade, a ética, o que é santo, o que é honesto, o que é puro, faz presente na vida do cristão e tem que fazer presente na vida do cristão. Porque o que nos diferencia do mundo é a santidade, é o viver em Deus, o viver em obediência, meus amados irmãos. Então, hoje em dia, trocar a esposa por uma mulher mais jovem, isso perante a lei do mundo é legal, normal. Mas não é perante a moral e nem é apoiado por Deus, meus amados irmãos. Abandonar um marido por um homem mais rico, perante a lei do mundo é aprovado e é legal, mas perante a lei de Deus, a palavra de Deus não é moral, meus amados irmãos, e nem é agradável a Deus. Então nós temos que entender que nem tudo que o mundo diz que é bom, meus amados irmãos. Jesus, em Lucas 16:15, a palavra de Deus diz assim: porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Então nós temos que ter o discernimento e vivemos conforme a Bíblia. Por isso que a Bíblia é a regra de fé minha, de qualquer pessoa. Nós temos que basear nossa vida pela palavra. Vemos se aquilo que o mundo diz que é bom, a palavra diz que é bom. Nós vemos hoje uma mudança geral na cultura, na moralidade, na economia, todas as áreas que englobam o ser humano está tendo mudanças, meus amados irmãos. E 90% dessas mudanças que está acontecendo aí, as ideologias, tudo, isso não é aprovado por Deus. Isso é coisa do homem, carnal, terreno, pelo seu coração, voltado pelo que é material, meus amados irmãos, e pela influência do diabo na vida deles. Então, meus amados irmãos, que nós vamos viver a vida conforme a palavra de Deus. Partindo agora, meus amados irmãos, para o terceiro e último tópico, cujo tema é o divórcio e a prática pastoral. Dentro desse último tópico, nós vamos ter 2 subtópicos, que são, primeiro, a pessoa do divorciado e segundo, o divorciado como cristão. Dentro desse primeiro subtópico, a pessoa do divorciado, esse ponto, meus amados irmãos, vai tratar sobre como a igreja vai receber e deve tratar pessoas que se deparam com situação de divórcio. Uma pessoa, meus amados irmãos, que passou por um processo de divórcio pode ter sentimentos de medo, insegurança, falta de confiança, tudo dependendo do que levou ao fim do casamento. É necessário, meus amados irmãos, que essa pessoa ela tenha um aconselhamento pastoral com pastores servos de Deus de verdade, porque infelizmente tem muitos lobos hoje em dia que pode se aproveitar da fragilidade da ovelha, que vem pedir um conselho, vem pedir uma ajuda, meus amados irmãos. E também é necessário, em alguns casos também, que tenha acompanhamento psicológico por parte, meus amados irmãos, de algum profissional. De preferência, algum profissional que seja servo de Deus também, meus amados irmãos. Para ter uma direção, aconselhamentos certos e bíblicos. Porque a questão do divórcio, meus amados, por muitas vezes, acaba prejudicando quando tem filhos. Afeta toda a família, né, meus amados irmãos? Meus pais cresceram separados, cresceram divorciados, e eu cresci nesse meio, meus amados irmãos. E por um momento a gente se questiona, a gente sendo jovem, a gente se pergunta, é uma situação chata mesmo, meus amados irmãos. Mas que Deus venha dar sabedoria, venha dar entendimento, que Deus venha conservar os casamentos, que as pessoas venham se unir em Deus para viver uma vida íntegra, meus amados irmãos. E o casamento seja duradouro, no nome de Jesus. Pois é muito difícil hoje em dia a gente ver um casamento que dura muitos anos, meus amados irmãos. Pela graça de Deus, o ministério onde eu estou hoje, Belém, esses dias agora, teve uma parabenização lá. Um casal, meus amados irmãos, tem 60 anos de casados dois. É uma coisa linda, é raro encontrar isso aí, é uma pedra preciosa se encontrar um casamento que durou 60 anos, meus amados irmãos, hoje em dia. Nossa geração, onde tem desmoralizado, tem banalizado na questão moral, questão ética, em todos os sentidos.
Aqui no segundo subtópico, meus amados irmãos, que é o divorciado como cristão, esse ponto aqui trata de um membro que exerce uma função dentro da igreja, que é crente em Cristo, e porque por algum motivo teve o divórcio. Esse caso deve ser analisado com base na palavra de Deus e com a reunião do conselho da própria igreja, meus amados irmãos. E buscar ver o que aconteceu. Acima de tudo, tentar buscar a união se for possível, meus amados irmãos. E dentro desse contexto aqui, do divorciado dentro da igreja, tem uma história, talvez você já viu essa história, mas é bem conhecida, trazer uma reflexão de um fim de um casamento, de um pastor, meus amados irmãos. Eu dei alguma vida nessa história, não sei se essa é uma história real ou é simplesmente algo para trazer uma reflexão para nós. É muito tempo que eu já ouvi ela. E na montagem dessa aula, eu lembrei, meus amados irmãos, dessa história. Bem, tinha um pastor, meus amados irmãos, em um ministério, que esse pastor ele tinha já 10 anos de ministério. Esse pastor, meus amados irmãos, ele tinha cerca de 600 ovelhas que ele tomava de conta, tinha 8 congregações. Ele era um pastor, meus amados irmãos, líder, um dos líderes dessas congregações em geral. E, meus amados irmãos, diz a história, ele era casado, já 15 anos de casado, tinha 4 filhos, era um homem de Deus. Só que diz a história que num belo culto, meus amados irmãos, entra uma mulher nesse culto. Essa mulher, meus amados irmãos, entra no culto, senta, sentada, assiste o culto, mas em determinado momento, no meio do culto, aquela mulher se levanta e diz que queria falar perante toda a igreja, meus amados irmãos. Não deram oportunidade para ela subir no altar, mas ela chegou perto do altar na frente e falou que estava vivendo um relacionamento, meus amados irmãos, extraconjugal com aquele pastor, meus amados irmãos, que tinha 10 anos de vida ministerial, que tinha 15 anos de casado, que tinha 4 filhos, que tinha uma vida perante toda a igreja íntegra, meus amados irmãos. E aquela mulher dizendo mais, eu tenho uma vida extraconjugal com esse pastor. Para vocês saberem que é verdade, esse pastor tem uma marca na sua virilha, do lado direito. Aquilo naquele momento, naquela igreja, foi um escândalo, meus amados irmãos. A esposa do pastor, levaram ela para uma sala, levaram o pastor dizendo que era mentira, que nunca tinha visto aquela moça. Aquela moça simplesmente fez aquilo tudo e foi embora e disse que fez aquilo porque o pastor disse que não queria mais ela. E ninguém mais viu aquela moça, meus amados irmãos. Mas simplesmente a direção da igreja optou por afastar o pastor. A esposa do pastor não teve concordância, não quis saber, acabou pedindo um divórcio. Aquele pastor, passado o tempo, meus amados irmãos, cai em depressão, ele vai morar na rua. E, meus amados irmãos, a igreja tratou aquele pastor ali, tentaram ajudar ele não conseguiram ajudar ele mais, ele caiu da fé, meus amados irmãos. Foi um baque muito grande aquilo para ele. E passou um tempo, meus amados irmãos. Aquela mesma mulher que entrou na igreja e falou que tinha uma vida extraconjugal com o pastor, passa um tempo, ela retorna à igreja e procura o pastor líder daquela igreja que estava naquele local. Ela queria encontrar o pastor, qual ela disse que estava vivendo a vida extraconjugal com ele. Porém, ele não estava mais lá. A vida desse pastor foi acabada, destruída. E essa mulher procura, meus amados irmãos, um dos pastores líderes da congregação e diz que tudo aquilo que ela fez, naquele tempo que ela foi perante a igreja, acusou o pastor de estar vivendo uma vida extraconjugal com ela, meus amados irmãos. Era mentira dela. Ela contou que o pastor tinha feito a cirurgia no hospital cerca de quase um ano antes, meus amados irmãos. E é onde ela cuidou daquele pastor, por quase uma semana no hospital. E cuidando dele, viu a marca de nascença na virilha dele. E ela se apaixonou por ele. E ela falou que achava que fazendo isso perante toda a igreja, depois de que conseguiria ter o pastor para ela, meus amados irmãos. E traduzindo, aqueles pastores tomaram um susto, um choque, foram pesquisar realmente, o pastor passou pela cirurgia, todos se lembraram, foram no hospital, viram que a moça estava trabalhando nessa época da cirurgia e foram atrás, meus amados, do pastor. Encontrando o pastor, levaram para ele, para buscar ele de volta para a congregação, para ajudar ele. Só que o pastor, olhando para a cara dele, falou assim para a cara daqueles pastores: vocês querem me levar para o ministério de volta? Querem me devolver as igrejas que eu tomava de conta? Mas eu quero saber, vocês vão me devolver minha esposa? Vocês vão me devolver meu filho? Vocês vão me devolver a reputação que eu tinha? Tudo que eu construí? Simplesmente, meus irmãos,
acabou. A história encerra aqui, mas fica uma reflexão para nós, né? Para tomarmos cuidado, meus amados irmãos. A questão do divórcio no meio cristão, né? Temos que tomar muito cuidado. Temos que avaliar caso, o que aconteceu, o que houve, o que falaram. Nós vivemos uma época, meus amados irmãos, que para acusar é muito fácil hoje em dia pegar uma notícia e simplesmente jogar no ventilador. E pela rede social hoje em dia, meus amados irmãos, as pessoas têm preguiça de buscar para ver se é verdade, têm preguiça de ver aquilo que falaram. As pessoas são influenciadas hoje em dia por qualquer coisa, meus amados irmãos. As pessoas têm preguiça de ver, correr atrás, para investigar se o que falaram é verdade. Mas a questão de divórcio no meio cristão é algo complicado, é algo para ser pensado, para ser analisado, porque o divórcio não é aprovado por Deus, meus amados irmãos. Se acontece, se veio, ocorreu por uma ação do homem que não vigiou, da mulher que não vigiou, do diabo que agiu pelo sentimento carnal do homem e da mulher, ou por simplesmente pela pessoa parar de gostar da outra, não mais respeitar a outra. Mas em todo esse contexto dessa aula, que nós vamos vigiar, que nós venhamos, amados irmãos, nos policiar, que Deus, pela sua infinita misericórdia, venha preservar nossos casamentos, aquele que está casado, venha preservar, colocar paz, colocar amor, colocar união, colocar compreensão, e venha repreender a força maligna contra os casais, contra a família. Amém? Então fica aqui a conclusão que vimos nessa lição, o divórcio sob as perspectivas de diferentes culturas, em diferentes contextos. Observamos na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergar o divórcio como normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque a Escritura contém princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Então, meus amados irmãos, dentro desse contexto cultural, social, qual nós vivemos hoje em dia, o divórcio, até para o meio cristão, ele tem sido como algo normal, algo banalizado, né? Virou essa situação feia e horrível que está acontecendo hoje em dia. Mas que Deus abençoe a vocês no nome de Jesus Cristo e até a próxima aula, se Deus quiser, meus amados irmãos.